abordamos este assunto, se não me engano, ontem, né, Mônica? E voltamos a ele hoje, porque o STJ negou a ação de uma mãe que pedia a devolução de mensalidades escolares pelas aulas virtuais durante a pandemia. Quais são os detalhes e os bastidores, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, a gente comentou isso ontem, que ia ter esse julgamento, e a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a ação que pedia a devolução de uma parte, né, das mensalidades pagas por causa das aulas virtuais, né? Foi a primeira vez que o STJ analisou se escolas particulares devem ou não dar descontos ou devolver mensalidades pagas nesse período em que as aulas foram virtuais, né, por causa da necessidade do isolamento social, por causa da pandemia do coronavírus. Então, no entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão, que foi seguido por todos os magistrados da quarta turma, ele era o relator da ação, embora as crianças citadas na ação não tenham desfrutado de todas essas aulas, as aulas que as escolas dão em caráter extracurricular, que estavam previstas no contrato, por exemplo, cozinha experimental, educação física, robótica, né? As disciplinas contratadas foram lecionadas, né, porque foram lecionadas virtualmente. Então, ele diz o seguinte, que a não prestação do serviço, em sua inteireza, né, decorreu de um fato alheio às atividades da escola, né, porque ela não poderia prestar os serviços que exigiam a presença dos alunos, e ela se encontrava impedida, simplesmente proibida de prestar esse serviço, porque as escolas fecharam por determinação de governos. Então, era impossível prestar esse serviço de forma presencial, por algo alheio à escola, não foi uma decisão que a escola tomou pura e simplesmente. Então ele diz que nesse contexto, né, embora os serviços não tenham sido prestados da forma como estava previsto em contrato, não se pode falar em falha, né, do dever da escola, né, ou em desequilíbrio econômico e financeiro, né, para o consumidor, para os pais dos alunos. Então ele diz ainda que a redução do número de aulas não foi não apenas autorizada pela legislação, né, e a legislação previa uma compensação da carga horária depois, mas ela não foi só autorizada pela lei, ela foi imposta pelas medidas sanitárias para combater a disseminação do coronavírus. A mãe dizia que o contrato entre ela e a escola foi vantajoso para a escola, que a escola reduziu o número de aulas e, portanto, diminuiu seus gastos fixos, né, e acabou não dando os descontos. Isso foi uma reclamação, né, Megali, generalizada de pais de escolas privadas. Mas ele disse que não é isso que estava em jogo, porque foi uma imposição à escola. Então, com essa ação, Megali, o STJ, ele analisou se a pandemia deve inviabilizar a revisão judicial de contratos de prestação de serviços, né? E ele disse que não dá para generalizar, a gente vai rever todos os casos, isso tem que ser caso a caso, situação a situação. Portanto, derrota da mãe e uma interdição aí dessa discussão via judicial, Megali. O tema é polêmico, né, Mônica? Mas, enfim, a decisão está tomada aí. Do meu lado, eu posso dizer que eu sei que episódios anedóticos individuais não servem de muita coisa, né? A minha experiência pode não ser a experiência de outro pai, de outra mãe, mas no meu caso eu admiro muito a escola dos meus filhos e os professores e professoras que comeram o pão que o diabo amassou para preparar aulas, para se capacitarem enfim, a conseguir seduzir um grupo de crianças ou de pré-adolescentes, né, sem estar lá presencialmente. Isso é muito complicado. Eu ficava com pena dos professores do meu mais novinho, que tem 4 anos. Como é que você vai manter a atenção de crianças de 4 anos acompanhando uma aula online? E eles conseguiam, enfim. No meu caso individual, eu admiro muito a escola pela maneira como enfrentou essa época tão difícil da pandemia. E também, no meu caso individual, os pais que, enfim, que argumentaram lá que não tinham como manter as crianças naquela época, receberam bolsas, receberam descontos, mas, de novo, esse é o meu caso, o de outras pessoas pode não ser parecido com esse. Agora, sempre a alternativa de você conversar com a escola ou colocar o seu filho em outra instituição,
Me parece que depois de passada a pandemia, você buscar na justiça não é algo muito... Bom. Na verdade, só para a gente deixar claro aqui, essa ação ela deu entrada em 2020 ainda, né? Uhum. É porque há uma lentidão, uma demora, os julgamentos têm que ser, de fato, ponderados e não podem ser assodados. E aí agora é que foi julgado, mas há outras ações, né, que têm a mesma demanda. Então o STJ já sinaliza aí que, chegando lá, não terá boa guarida. Ô, Mônica, eu estava falando aqui, comentando fora do ar com a Sheila e com o Megali, de variações de judicialização, né, de alguns serviços que foram ou não prestados durante a pandemia, por exemplo, relacionado a escolas. Eu soube de um caso de pais que pagaram de forma antecipada o transporte das crianças, né? Paga o ano inteiro ali a perua para fazer o transporte. Eis que pandemia chegou. O serviço não foi prestado. E essas pessoas que passaram por muita dificuldade, né, que são os tios e as tias da perua, tem gente que não está devolvendo o valor, não está concedendo crédito para esses pais, e é algo que pode eventualmente ser judicializado caso não se chegue a um acordo, né, entre as partes. Então, eu imagino que outros tantos setores também podem acabar registrando esse tipo de discussão na justiça, né? Já estão registrando, né? Mas o que disse o ministro? Quer dizer, o STJ não poderia dar uma decisão que uniformizasse essa discussão. O serviço não foi prestado, acabou, tem que devolver o dinheiro. É isso que ele diz, né? Tem que ser caso a caso, muito específico, porque diante da situação que todos viveram, não dá para a gente fazer uma regra para todos. Então, a partir de agora, as escolas vão dar desconto. A partir de agora, as peruas vão ter que devolver o dinheiro. A partir de agora, vai acontecer isso e isso. São muitas relações jurídicas que foram afetadas profundamente pela pandemia, mas não dá para você ter... O serviço não foi prestado, devolve o dinheiro. Porque isso foi imposto, né, Carla, quando também existe um investimento, né, do dono do negócio, ele investe para prestar o serviço, e muitas vezes vamos dar um exemplo aí, ele compra 5 peruas a prazo, contando com essa mensalidade paga pelos pais para poder pagar o seu financiamento. Quer dizer, é difícil, de repente uma pandemia vem, ele quebra pura e simplesmente, porque os pais também não vão mais pagar, ele não vai ter como pagar o banco vai executar, porque ali com o banco não vai ter negociação. Então é bem complexo, é isso que ele diz, tem que ser visto caso a caso, porque são relações jurídicas que foram afetadas por uma imposição, por algo que foi involuntário às partes, né? Nenhuma parte decidiu romper esse contrato, foi uma imposição dramática, né? Então por isso seria caso a caso. No caso das escolas, diz ele que não se justifica, né? E os outros ministros acompanharam essa decisão, e portanto, sempre caso a caso, quer discutir o seu caso, mas não é uma discussão fácil, simples. Chegou lá, a escola vai devolver o dinheiro. Uhum. O Everaldo mandou mensagem para cá no nosso chat, falando essas peruas, né? A gente entrou em acordo e aí a gente concordou, 50%, né? Então tem devolução dos 50%, mas manteve os 50% com o tia da van ali para ajudá-los a não devolver o dinheiro, segundo o Everaldo. Acho injusto com eles, porque de fato a pandemia penalizou demais essas pessoas. Estava vendo o dia desses, comentei com o Carla e com o Megali, reportagem do Felipe Garrafa, mostrando um casal de senhores, tio e tia da van, sabe? Dependiam disso para sobreviver e atualmente passando fome. Era esse o retrato. Não tinham que comer. Tinham ali um resto de manteiga na geladeira e era só o que eles tinham de possibilidade, um miojo nos armários. Era tudo, sendo que eles criam um pequenininho, o neto autista, com muita dificuldade. Então imagina a dificuldade para essas pessoas. Só que, por outro lado, alguém que também eventualmente enfrenta dificuldades para pagar, é muito custo, né, esse transporte. Então não vai ter muito jeito, muitos desses casos vão mesmo seguir parando na justiça. Uma equação muito complicada mesmo.